Bem, boa noite, meus amigos e amigas, todos vocês que nos acompanham nas redes sociais da Prefeitura de Niterói. É um prazer estar com vocês aqui novamente no dia de hoje. Eu estou terminando mais uma vez a reunião do Gabinete de Crise do Plano de Combate ao Covid-19 em Niterói. Quero mais uma vez agradecer a todos os servidores da Prefeitura de Niterói que têm se dedicado em várias frentes, sejam os nossos garis, com as ações de sanitização e limpeza, sejam os nossos profissionais de saúde, nas nossas unidades básicas, no médico de família e na nossa rede hospitalar, na frente de combate mais dramática dessa guerra que nós estamos travando contra esse inimigo invisível, bem como também servidores das demais secretarias municipais e os secretários e secretárias que estão conosco. Vocês já devem estar sabendo, o Brasil, infelizmente, hoje superou a marca de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e 12 mil pessoas contaminadas, infectadas pelo Covid-19. Infelizmente, nós temos ainda um contexto de muito descontrole da pandemia no Brasil, com 1.322 óbitos apenas no dia de hoje confirmados em Niterói, confirmados no Brasil, e 76.888 óbitos confirmados nesses 4 meses da pandemia no Brasil, o que, sem dúvida alguma, infelizmente, é a maior tragédia sanitária e humanitária da história de nosso país. É muito mais do que morreram de brasileiros na maior tragédia que vivemos já há alguns anos, que é a tragédia da violência urbana, a insegurança pública, que em média, nos últimos 6 anos, tirou a vida de 60 mil pessoas por ano. E nós perdemos 76.888 vidas de brasileiros nesses 4 meses da pandemia. No Rio de Janeiro, nós temos 135 mil casos confirmados, infelizmente 12 mil óbitos, concentrados especialmente na região metropolitana do Rio, e a nossa cidade vizinha, a nossa querida cidade do Rio, se aproximando dos 8 mil óbitos pelo Covid-19. É importante que a gente tenha a dimensão que, apesar de Niterói estar fazendo o seu dever de casa e ter uma situação de controle da pandemia, Niterói não é uma ilha no contexto do Rio de Janeiro e do Brasil. Portanto, nós temos que manter a perseverança, manter a disciplina e o estágio de alerta máximo para que a gente não perca esse controle que nós conseguimos estabelecer, a Prefeitura e os cidadãos, cada um de nós niteroenses, sobre a pandemia em Niterói. Niterói hoje confirma 7.666 casos, 89 pessoas hospitalizadas, 194 em isolamento domiciliar, casos positivos ativos. Esse é o menor número nos últimos 3 meses da pandemia de pessoas que estão positivas e estão ativas, ou seja, podem transmitir o vírus para outras pessoas. Então nós estamos reduzindo realmente a cada dia o número de casos confirmados positivos ativos. São 194 pessoas que estão em isolamento domiciliar ainda doentes, um número muito pequeno diante do que foi essa trajetória de contaminação na cidade. Confirmamos 251 óbitos nesses 4 meses e aqui expressamos as nossas condolências, as nossas solidariedades a todos os familiares que perderam entes queridos nessa pandemia dramática do Covid-19 em Niterói. E superamos, graças a Deus, graças aos nossos profissionais de saúde e graças a você que perseverou nesses meses nas medidas orientadas pelas autoridades sanitárias, nós superamos 7 mil pessoas curadas, recuperadas, chegamos a 7.132 pessoas niteroenses recuperados, com a sua vida e com a sua saúde recuperadas do Covid-19. É importante vocês saberem que a gente já
superou a marca de 60 mil testes realizados. Niterói é a cidade que mais realiza testes no país. É uma proporção de mais de um teste por cada 10 habitantes. É uma proporção superior ao que foi aplicada em cidades de países desenvolvidos, como a Itália, como Portugal, como a Espanha, como a Coreia do Sul. Nós estamos nos aproximando das melhores experiências internacionais, como é o caso da Alemanha, que estabeleceram a vigilância epidemiológica e o controle da pandemia. É importante vocês compreenderem que nós estamos fazendo esses testes e isso permite que a gente faça o telemonitoramento através de uma central da Secretaria de Saúde que acompanha diariamente esses casos que estão em isolamento domiciliar, da mesma forma que as unidades básicas de saúde e o programa médico de família faz e está fazendo nesses 4 meses um programa de rastreamento de infectados e de orientação e acompanhamento desses infectados, de maneira que eles possam fazer a sua quarentena sem colocar em risco a sua família e a sua comunidade. Esse foi um dos aspectos mais importantes da vitória de Niterói contra o coronavírus até aqui. O fato de estarmos fazendo a testagem em massa permite que a gente tenha uma vigilância epidemiológica e um rastreamento mais apurado dos infectados e evite a propagação do vírus com hoje apenas 194 pessoas doentes em casa no isolamento domiciliar. Nós temos hoje também a menor taxa de letalidade da região metropolitana do Rio, enquanto outras cidades têm 10, 12, 15% de taxa de letalidade, nós estamos aí com 3,5% de taxa de letalidade, nos aproximando também de uma taxa de letalidade muito próxima das cidades de países desenvolvidos que tiveram maior êxito no combate à pandemia do coronavírus. Nós salvamos milhares de vidas nesses 4 meses. Nós poderíamos estar vivendo nesse momento uma tragédia sem precedentes na história da cidade e por isso eu queria reforçar o meu agradecimento em nome de toda a sociedade a cada um de vocês, a cada um de nós que estamos desde o início seguindo as orientações das autoridades sanitárias, desde o início perseverando, primeiro nos 60 primeiros dias dessa batalha, com isolamento social rígido, e depois do início da transição gradual para um novo normal, a partir do dia 21 de maio, obedecendo os protocolos, sejam as empresas que foram retomadas, sejam os cidadãos, orientando outras pessoas, advertindo outras pessoas para que pudessem ter disciplina, perseverar no distanciamento social, né, no uso da máscara, ficando mais em casa e só saindo de casa em caso de necessidade, de atividade de trabalho, né, ou alguma atividade física individual. Portanto, eu queria ressaltar que o fato de nós, niteroenses, sermos mais esclarecidos e termos, por exemplo, a maior taxa de escolaridade do Rio de Janeiro, Niterói tem a maior taxa de escolaridade, né, o melhor nível educacional do Estado, dos 92 municípios do Estado, isso, sem dúvida alguma, foi determinante para que a população, para que todos nós, niteroenses, fizéssemos parte dessa grande jornada, dessa grande batalha pela vida, dando a nossa contribuição para a cidade, para aqueles que nós amamos, salvando milhares de vidas e permitindo que a cidade pudesse retomar de maneira gradual, de maneira responsável, com base na ciência, indicadores transparentes e nas melhores experiências internacionais, retomando gradualmente a sua atividade econômica, que também é muito importante. Hoje eu queria reforçar que, pelo fato de estarmos mantendo todos os indicadores em redução, né, seguindo numa redução, né, de taxa de ocupação de leitos, né, de aumento de taxa de recuperados,
não é, de redução da taxa de transmissão. Nós estamos evoluindo muito rapidamente para o nível amarelo 1. Eu acredito que nos próximos dias poderemos chegar a isso se nós perseverarmos nas medidas e protocolos com disciplina. Conforme a gente já havia sinalizado, a nossa expectativa é que até o final de julho isso possa ocorrer, dependendo, evidentemente, do comportamento de cada um de nós. Mas pelo fato de mantermos os nossos indicadores em queda, conforme já havia sido publicado em decreto, no dia 20 de julho, na próxima segunda-feira, nós vamos retomar também com muita responsabilidade a atividade de bares e de academias. Então eu queria pedir à subsecretária de Saúde, a doutora Camila, que é sanitarista, que tem participado também desse gabinete de crise, para que informe, doutora Camila, todos os protocolos mais importantes que precisam ser seguidos pelos estabelecimentos, bares e academias, a partir do dia 20, a partir de segunda-feira, conforme, inclusive, já foi feito com treinamento, com orientação para os proprietários e dirigentes desses estabelecimentos ao longo das últimas semanas. Então, eu queria pedir aqui à nossa subsecretária Camila que pudesse, de maneira didática, esclarecer, então, quais são esses protocolos. Subsecretária. Perfeito, prefeito. Boa noite a todos e todas. Então, vamos lá. O protocolo sobre as academias, ele já vai estar publicado em decreto a partir de amanhã, para ficar mais do conhecimento de todos. As academias irão operar com um teto de ocupação de 50% em cima da conta de 8 metros quadrados por pessoa, para garantir o distanciamento mínimo de 2 metros, já entendendo que tem todos os equipamentos que ocupam espaço. Na entrada, é fundamental os tapetes sanitizantes para a higienização das solas dos calçados, assim como a higienização das mãos e aferição de temperatura. Observe sempre os cartazes informativos que vão estar da lotação do número de pessoas em cada setor, que as academias já devem estar organizando a esse momento. Dentro desse número de pessoas, sempre que trocar de equipamento, o equipamento para onde vai deve ser higienizado também com álcool 70 e utilizando papel toalha, que vai estar disponível próximo ao equipamento. Num primeiro momento, a partir do dia 20, os banheiros, os vestiários, não poderão ser utilizados para banhos, chuveiros. A partir do dia 1º de agosto, nós entraremos na segunda etapa da abertura das academias, onde já poderá acontecer com 30% do teto de ocupação dos espaços as aulas coletivas, a piscina de acordo com o regramento específico e os chuveiros, principalmente para os usuários das piscinas. A respeito dos bares, o protocolo ele já foi publicado no último sábado, no decreto, e ele segue principalmente a orientação de evitar qualquer tipo de aglomeração e manter o distanciamento de 2 metros. Para isso, qualquer fila de espera deve obedecer 1,5 metro de distanciamento, com marcação no piso, ainda na área externa, e na área interna 2 metros. O estabelecimento deve designar um agente de desaglomeração para organizar esse período de espera, assim como a entrada no restaurante, que também deve passar por tapetes sanitizantes, higienização de mãos e aferição de temperatura. O uso da máscara facial é obrigatório em todo instante, podendo ser retirada somente enquanto estiver já no seu lugar da mesa. Mesas sem cadeiras não serão permitidas, ok? No máximo, 8 pessoas podem ocupar o mesmo lugar, o mesmo mobiliário. O horário de funcionamento dos bares é como os restaurantes, de 11 às 23 horas. Assim que entrar, a mesa deve estar liberada e higienizada, e qualquer utensílio, como guardanapos, talheres, pratos, devem ser colocados após já sentar na mesa. Sobre as academias, prefeito, que eu esqueci de informar, e é importante, o horário de funcionamento das academias, de segunda a sexta-feira, de 6 às 21 horas, e nos sábados, de 7 às 14 horas. Maiores detalhes estão publicados no decreto, e também todos os setores já estão informados para atender bem a toda a população, garantindo cuidado à saúde. Obrigada. Obrigado, doutora Camila, subsecretária de Saúde, também sanitarista. Eu queria parabenizar o trabalho que está sendo feito por toda a equipe da nossa
Secretaria de Saúde. Pedir a vocês que transmitam as informações que receberam nesse encontro, nessa live, para todos os dirigentes de estabelecimentos, de academias e também de bares, porque a fiscalização, nesse primeiro momento, vai ser uma fiscalização de orientação educativa, mas no segundo momento vai ser uma fiscalização que, inclusive, vai fazer as autuações, caso forem necessárias, para que esses protocolos de funcionamento sejam seguidos e, dessa forma, Niterói possa retomar suas atividades com responsabilidade, com cuidado com a saúde pública, com a vida, e, ao mesmo tempo, a gente possa retomar as atividades com esse conceito de um novo normal que é necessário até que a gente tenha a vacina que seja capaz de imunizar os seres humanos contra o coronavírus. Eu queria também transmitir uma informação aos nossos queridos ambulantes regularizados da Prefeitura de Niterói, da cidade de Niterói. Nós temos centenas de trabalhadores e trabalhadoras ambulantes regularizados e o tempo todo a nossa preocupação era manter essas pessoas protegidas, protegendo a vida dessas pessoas e, de fato, o esforço que a Prefeitura fez de fazer o auxílio da renda básica, inclusive para os ambulantes regularizados, são quase 1.000 ambulantes regularizados que estão recebendo a renda básica de R$500 por mês, é porque nós tínhamos e temos a preocupação de proteger a vida dessas pessoas. Dentro desse contexto de redução da taxa de transmissão do vírus, nós vamos realizar na próxima quarta-feira, por decisão aqui do Gabinete de Crise no dia de hoje, na próxima quarta-feira, uma reunião de treinamento, orientação de todos os nossos ambulantes regularizados que precisam ter esses protocolos de cuidado pessoal na sua atividade. E essas atividades dos ambulantes regularizados poderão ser retomadas no dia 27 de julho, portanto, sem ser essa segunda, a próxima, com os devidos cuidados à saúde deles e à saúde pública. Então, na próxima quarta-feira, nós vamos fazer um grande programa de treinamento dos nossos ambulantes regularizados para que a gente possa retomar essa atividade com todo o cuidado, com toda a responsabilidade, cuidando da saúde deles e também daqueles que vão consumir, né, e vão ser atendidos pelos nossos ambulantes regularizados. Eu queria pedir ao Dr. Rodrigo, nosso médico, nosso secretário de saúde, médico sanitarista, para que ele pudesse, então, fazer alguns informes relacionados ao combate à pandemia, sobretudo no fronte, né, na frente de batalha da área da saúde. Dr. Rodrigo. Boa noite, prefeito. Boa noite a todas, boa noite a todos. Alguns rápidos informes. Importante destacar que a taxa de ocupação dos leitos para Covid na nossa cidade, dos 262 leitos que a gente abriu nesse esforço de guerra contra o coronavírus em defesa da vida, segue com uma taxa de ocupação baixa. Temos hoje, juntando leitos privados e leitos públicos, municipais, uma taxa de ocupação menor do que 30%, que vem se mantendo esse número nas últimas semanas. Importante destacar também, como o prefeito já colocou, a gente completou 60 mil testes essa semana. Essa é uma marca, além de muito expressiva, coloca Niterói absolutamente em destaque do ponto de vista nacional, mas ela é mais importante ainda porque Niterói segue num esforço grande para acompanhar no detalhe, de perto, toda a curva da epidemia, garantindo um plano de transição gradual para o novo normal seguro e muito cuidadoso com a vida e protegendo a vida. A taxa de ocupação dos leitos e a nossa capacidade de testagem, a manutenção dos indicadores em tendência de queda, especialmente se a gente coloca esses dados os dados de casos confirmados por início de sintoma, fica claro, como também o dado que o prefeito colocou aqui, do número de casos ativos que vem sendo reduzido semana a semana, fica claro que, ao contrário do que alguns esperavam, o plano de transição gradual para o novo normal
graças à participação cidadã da população de Niterói, tem conseguido retomar as atividades da cidade, garantindo ainda a tendência de queda, reduzindo e mantendo esta tendência de queda dos dados do Covid-19. Portanto, a gente tem hoje, com muita tranquilidade, eu consigo afirmar, a pandemia, o coronavírus na cidade de Niterói está sob controle, mas é fundamental que a gente não descanse, que a gente não relaxe, que a gente persevere nas medidas de distanciamento social, no cuidado e na autoproteção, no uso das máscaras, para a gente seguir vencendo de batalha em batalha a guerra em defesa da vida. Obrigado, doutor Rodrigo. Parabéns mais uma vez, nosso querido secretário de Saúde de Niterói. Nesses 4 meses, com toda a equipe, tem se dedicado muito nessa batalha pela vida. Queria ressaltar, meus amigos e amigas, que nós ainda mantivemos e mantemos escolas e universidades fechadas, teatros e cinemas fechados, as praças fechadas, as feiras fechadas e, portanto, e as praias também fechadas, apenas sendo permitida a atividade física individual, mas nós acreditamos que gradualmente nós vamos evoluir no que diz respeito ao controle da pandemia, que é um controle cada vez mais bem sucedido, com a redução da taxa de transmissão, a redução de casos ativos. Hoje Niterói tem menos de 200 casos ativos em isolamento domiciliar. Isso é uma grande vitória, mais de 7 mil recuperados, de maneira que a nossa convicção é que, mantendo essa atitude cidadã, não é, de solidariedade com o próximo, não é, de amor à cidade, de amor à vida, mantendo o distanciamento social, mantendo a disciplina nos protocolos de funcionamento das atividades que estão sendo retomadas e o hábito necessário dentro do conceito do novo normal, do uso de máscara, nós vamos evoluir em breve para o estágio mais avançado, que é o estágio amarelo do nível 1, nos próximos dias. Eu queria pedir a todos e a todas a compreensão, a perseverança. Queria mais uma vez ressaltar que tão importante quanto salvar vidas é a gente também retomar a economia de Niterói. Niterói fez o seu dever de casa e, diferente do que a gente tem visto de uma maneira geral no país, a gente está controlando a pandemia e por isso a gente está retomando também a economia, salvando nossas pequenas e médias empresas, seja através do Empresa Cidadã, seja através do Supera, que está sendo desenvolvido com o Banco do Brasil, e em função de nós não termos uma performance totalmente bem-sucedida com o Banco do Brasil, né, conforme nós desejávamos, nós estamos iniciando no dia 22 de julho, na próxima semana, a concessão do capital de giro dentro do conceito do plano de retomada da economia que nós lançamos essa semana, que é o capital de giro para empresas de pequeno porte que faturam até R$1 milhão por ano, com uma condição melhor até do que o Supera Niterói com o Banco do Brasil, que era a condição de uma carência de 6 meses, nós vamos ter uma carência de 10 meses no Supera mais Niterói e também teremos 36 vezes para o pagamento com taxa zero de juros, sobretudo com foco naquelas atividades econômicas e estabelecimentos que tiveram que estar num funcionamento mais reduzido por um tempo mais extenso, como é o caso de bares, restaurantes e academias, que serão a prioridade nesse primeiro momento, mas o programa Supera Mais, que começa no dia 22 de julho, com recursos exclusivos da Prefeitura de Niterói, da sociedade de Niterói, porque nós entendemos que investir na pequena e média empresa não é gasto, é investimento, é manter o emprego, é manter a economia de pé, é manter as nossas pequenas e médias empresas, que geram mais de 70% dos empregos, de pé, para que essa retomada econômica de Niterói seja mais rápida e mais forte. Eu queria agradecer a todos e a todas. O fato de Niterói
ter se consolidado como uma das principais referências no país no combate ao Covid-19 é resultado, evidentemente, do trabalho da Prefeitura, mas é, sobretudo, resultado da consciência cívica e do comportamento absolutamente cidadão extraordinário de cada um de vocês, de cada um de nós, cidadãos de Niterói. Essa vitória até aqui é de todos vocês que estão nos acompanhando em todas essas semanas, em todos esses meses. Quero agradecer também às instituições da cidade que têm contribuído e cooperado com as ações, o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, sejam os vereadores de situação, sejam os vereadores de oposição. Quero agradecer também ao Poder Judiciário, através de todas as suas instâncias, agradecer aos órgãos de controle que acompanharam, orientaram e que estiveram também cooperando nessa batalha até aqui em Niterói, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, a Universidade Federal Fluminense, a UFRJ, a Fiocruz e tantas outras universidades. Portanto, eu quero agradecer ao conjunto das instituições, a Federação das Associações de Moradores de Niterói. Também quero agradecer às diversas entidades empresariais. Por diversos momentos, eu tive que tomar decisões muito difíceis. Foram semanas e meses e tem sido muito difíceis. Às vezes decisões que não eram decisões as mais simpáticas, mas como um pai de família que tem responsabilidade, às vezes a gente tinha que tomar e tem que tomar essas decisões para cuidar da vida das pessoas, para proteger a cidade. E foi isso que eu busquei fazer o tempo todo, com base nas melhores experiências do mundo no combate ao Covid-19. E é por isso que nós estamos vencendo essa batalha. Queria desejar um bom fim de semana a todos, uma boa noite nessa quinta-feira e que Deus nos abençoe nessa batalha pela vida contra o coronavírus. Um grande abraço.